Meus amados, eu estou aqui extraindo o conteúdo, não do material em si, né? As minhas anotações, pesquisas que eu fiz. Então, vocês querendo anotar, tá? Perguntar, porque não está aqui, é extra material, é uma pesquisa que eu fiz. E eu quero falar com vocês hoje, se der tempo, eu vou até talvez falar um pouco assim mais rápido, mas não quero atropelar nada. Se tiver alguma dúvida, tendo alguma dúvida, melhor dizendo, vocês me interrompem, perguntam, tá bom? Vamos aproveitar ao máximo, porque é a última aula da matéria, né? Então a gente vai tentar aí extrair do pensamento de missões urbanas algumas coisas que a gente entende ser importante. Eu quero falar sobre justiça social. O que é isso? O que é justiça social? Existe uma palavra técnica, né, para definir isso, que é isonomia. Isonomia, com S, não é com Z, tá? Isonomia. Isso mais ou menos seria uma igualdade para todos, né? Isonomia, o direito para todos, né? Então, falando de justiça social. E aí o que eu quero trazer para vocês, a gente vai falar agora sobre a questão dos negros no nosso país, tá? Depois a gente vai tentar falar aí sobre como que a Bíblia lidava nessa proposta de que a sociedade não tivesse ricos tão ricos, né? Muito ricos, aqueles ricos de fato que esbanjassem, e pobres tão pobres que não tivessem o mínimo, né? Para que eles pudessem sobreviver. Como que a Bíblia, o que a Bíblia propunha, né? No Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Eu vou querer falar também, se der tempo, sobre a declaração de Jarabacoa. Jarabacoa, lembra do Congresso de Lausanne? Foi lá na Suíça, 1984. Vocês lembram na primeira ou segunda aula que eu falei? Então lá na Suíça, né, na cidade de Lausanne, fizeram esse pacto, não digo os principais, mas muitos líderes, né? Aqui mais ou menos está falando que foi 2.700 líderes, né, pastores e líderes, na ocasião, em 1974, das igrejas evangélicas que tinham ao redor do mundo. Então, representantes das igrejas, né, ou de algumas igrejas. E aí eles chegaram à conclusão do que seria a proposta do Evangelho. O que as igrejas evangélicas protestantes deveriam pregar como Evangelho? Qual seria a proposta? Então aí tem todo aquele documento que eu sugiro que vocês leiam para ter uma noção melhor. Mas aí eles chegaram entre aspas, uma frase que resumiu, né? O Evangelho todo, a todo homem, em todo lugar. Então o que a igreja deve fazer? Pregar o Evangelho todo, a todo homem, em todos os lugares. E a questão é que eu abordei, o que é Evangelho todo? O que é isso, Evangelho todo? E aí as primeiras 2 ou 3 aulas, eu tentei trazer para vocês a questão do que é o Evangelho todo. Não é só a pregação para a salvação para a eternidade, mas também a questão da salvação da pessoa para esta vida como dignidade humana, viver dignamente, minimamente, como o ser humano digno deve... Vou reformular aqui a proposta de viver minimamente digno como um ser humano deve viver, né? Então, o que o Tiago diz, esse evangelho muito prático, onde você fala, olha, Jesus te ama, tenha paz na sua vida, mas se você está precisando, meu irmão, é questão de saúde, questão de moradia, questão de educação, é roupa, é comida, o que você está precisando? Está precisando de um companheirismo? Então, assim, esse seria o evangelho todo, um evangelho que contempla a eternidade, mas que também contempla aqui a terra, né? Onde a gente não transfere toda a responsabilidade para Deus. Deus vai te abençoar, Deus vai cuidar de você, Deus vai prover, e vai mesmo, em última instância Deus está fazendo tudo isso, mas por nós, que somos sua igreja, somos o seu corpo, os membros do corpo de Cristo, né? Então, na verdade, Deus está nos convocando para que Ele possa agir nesse mundo. Ele usa galo, ele usa baleia, ele usa pedra, ele usa o faraó, ele usa o Nabucodonosor, ele usa o cão, o Satanás, os demônios, usa todo mundo, ele é Senhor. O urubu, ele usa todo mundo, a criação toda. Mas Deus quer usar a gente, que é a igreja dele, de uma forma consciente, que a gente glorifique o seu nome, que a gente, capítulo 5 de Mateus, eu estou recapitulando tudo, né? Capítulo 5 de Mateus, verso 13 a 16, Jesus vai dizer no Sermão do Monte, que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. O sal precisa salgar, o sal precisa dar sabor, deve preservar, a luz deve iluminar, trazer esperança. Assim sejam as nossas boas obras diante dos homens, para que glorifique o nosso Pai que está no céu. Então
Então, como que as pessoas vão glorificar a Deus? Através da nossa conduta, do nosso testemunho, da nossa vida, das nossas relações, né? Então, assim, só para dar um panorama geral do que é esse negócio de evangelho todo. Eu trouxe alguns pensamentos, por exemplo, do Robson Cavalcante. Ele disse o seguinte: o que é a missão da igreja? Então, a missão da igreja não é só ir entre os índios, do outro lado do mundo, pregar o evangelho em todas as nações. Não é só isso, também. É que eu estou descartando isso. Mas ele resumiu assim: a missão da igreja é manifestar com a maior densidade possível, aqui e agora, o reino de Deus, que se consumará ali e além. Entendeu? Manifestar, tornar visível, né? Expor com a maior densidade possível, o maior volume possível, o reino de Deus. E aí a gente falou que era reino de Deus. Reino de Deus é o governo de Deus sobre todos os homens, sobre todas as coisas, que ainda não acontece. E Jesus que vai implantar esse reino de justiça lá no final da história. Mas nós sinalizamos o reino, nós apontamos o reino. A gente não implanta o reino, isso é Jesus que vai fazer. Mas nós, como igreja, sinalizamos, apontamos: ó, o reino de Deus chegou aqui, né? O que o João Batista veio pregando? Arrependei-vos, tá? Arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo, né? Jesus veio trazendo a mesma mensagem: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. O que é o reino de Deus? É o domínio de Deus sobre todas as coisas. E aí nós, irmãos, precisamos ser esses agentes do reino de Deus. Então, falando sobre isso, a gente precisa entender a história da humanidade, a história do nosso país, as injustiças sociais, para que a gente possa tentar amenizar esses impactos. A gente chama isso de pecado estrutural. Existe na Bíblia pecado pessoal, pecado nacional e pecado estrutural, que é o social. Ou seja, pecado pessoal de cada pessoa peca, né? Pecado nacional, onde governantes, onde nações, com as suas culturas, né, com seus governos, eles pecam. E pecado estrutural, onde a corrupção e as estruturas sociais, elas são desiguais, favorece uns e prejudica outros. As classes que a gente conhece, né? Classe alta, classe média, classe baixa, né? Rico, pobre, classe média e pobre, e esse consumismo. Então a gente precisa entender tudo isso, irmãos, para que a gente não peque, para que a gente não erre nisso, para que a gente combata isso, denuncie isso. O consumismo, por exemplo, irmãos, é algo que é anti-Deus, porque valoriza as coisas em detrimento das pessoas. Então as pessoas valem pelo quê? Pelo que elas têm, não é? Uma casa boa, um carro bom, se veste bem, vai em tal restaurante, tem dinheiro no banco e tal. Então isso, as pessoas são valorizadas na sociedade. Isso é pecado, isso é acepção de pessoa. Na igreja, nós não podemos jamais ter esse comportamento, onde eu trato o irmão diferente porque ele tem mais, trato o irmão diferente porque ele tem menos, trato a irmã ali diferente porque ela tem um diploma, trato o outro diferente, quer dizer, inferiormente, porque ele é um analfabeto. Isso no reino de Deus precisa ser extinto. Isso não pode acontecer, porque o que nós temos e entendemos como reino de Deus e valores do reino de Deus é totalmente diferente daquilo que o mundo prega. É um mundo sem Deus, uma sociedade sem Deus. Nós entendemos que todo ser humano, por ser ser humano, é digno de ser bem tratado, respeitado e de uma forma igual, né? Então esse negócio assim, a gente infelizmente tem essa se alguém quiser um copo d'água aqui, tá pago esse copo d'água, pode pegar aqui. Esses dois aqui que eu reservei para mim, mas se também quiser esse aqui, pegue também. Fico com esse aqui. Não tem nada não. Não é não? Se ninguém quiser, eu deixo aqui, ó. Eu acho que até o final da aula 2 eu preciso. Isso aqui eu não preciso não. Eu estava falando do quê? Sobre... Quero ver se vocês estão aí dormindo. Desigualdade, sim. Mas e o que mais? Sobre essa questão, irmãos, que nós temos muitas vezes esses tratamentos diferentes. Porque a gente julga que tal irmão precisa ser mais respeitado que o outro. E a gente confunde muitas vezes o que a Bíblia diz, por exemplo, dá honra a quem tem honra. Já ouviu esse negócio? Tem que dar honra a quem tem honra. Tá bom. Honra não é tratamento. Porque se eu trato o irmão, como eu já disse, diferente do outro, Tiago vai dizer e denunciar: isso é pecado de acepção de pessoa. Então você não pode. Vamos ler o texto para ficar mais claro? Vamos lá, em Tiago. Carta universal de Tiago. Epístola de Tiago.
Eu acho muito interessante o texto, porque ele deixa muito claro, irmãos, essa questão desse tratamento que já havia naquela época e sempre houve. Ele está falando de pecado. Pecado, ele só muda assim de jeitão, sabe? Tem um jeitão diferente, mas no final, desde o Adão lá que pecou, é a mesma coisa. Não tem diferença do Adão, daqueles homens lá da antiguidade, mais. É que a gente é mais sofisticado, né? O que mudou de lá para cá? Tecnologia, conhecimento. A alma do homem, os anseios do homem, o buraco na vida da alma do homem é o mesmo buraco, é o ser humano, é o mesmo, e não tem diferença, né? Então, o que os pecadores lá pecavam, a gente peca também, como eu disse, de outras formas. Capítulo 2 de Tiago. Eu quero ler com vocês, tá? A gente vai acompanhando aqui. Eu vou ler até o 8, mais ou menos aqui. Mais ou menos. Então diz assim, Tiago capítulo 2: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Veja bem, porque se no vosso ajuntamento, no vosso culto, vossas reuniões, entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentares para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, assenta-te debaixo do meu estrado, aqui, né, no pezinho. Porventura não fizeste distinção dentro de vocês mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Olha só, ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprime os ricos e não vos arrastam os tribunais? Porventura não blasfemam eles do bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, olha, a lei do reino. Qual é a lei do rei? A lei do reino: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazer bem. Coisa interessante, né, irmão? Prático. Isso aqui não precisa nem desenhar, né? Não precisa nem de explicação. Então eu preciso tratar todos igual, de uma forma igual. Então o que seria honra? Não é tratamento, que a gente já aprendeu. Tratamento, pego lá, meu irmão, sente aqui porque aqui é mais fofinho. Já, né? Vamos aqui, aquela pompa toda, aquele negócio todo. E o outro lá, não, fica de qualquer jeito aí, em pé. É a Bíblia que está dizendo, né? Não estou inventando nada, é assim mesmo. Aí Tiago está dizendo: vocês estão pecando, isso é pecado. Você está fazendo distinção entre um ser humano e outro ser humano. Você está valorizando o quê? As posses dele, o interesse que você tem, porque ele pode te retribuir em alguma coisa. Mas o pobre não pode, a criança não pode, o adolescente não pode. Estão percebendo, irmão? Né? Ô, pastorzão, vem cá, deixa eu carregar sua maleta. Quer que eu te leve a casa? Te levo para comer pizza. Eu não estou falando no âmbito individual, irmão, de amizade, não é isso. Eu estou dizendo quando a gente, por ser tal pessoa na tal posição, a gente acha que ela deve ser mais respeitada, melhor tratada, né? Não, com o jovem adolescente a gente escorraça, fala um monte, não está nem aí, né? Quando é um obreiro assim, de menor patente, entre aspas, menor patente, a gente fala de qualquer forma. Não, irmãos, ser humano deve ser respeitado. Olha só. E o que isso gera? Gera em todas as outras relações. Se eu tenho esse pensamento que um merece e o outro não, isso gera relações entre o homem que oprime a mulher, o adulto que oprime a criança, o patrão que oprime o empregado, o pastor que oprime o diácono, o professor que oprime o aluno. Estão percebendo? Né? Como que vai se dando? E não é assim a sociedade? Só não pode ser assim na nossa vida, nos nossos ajuntamentos. Só não pode ser assim em eu tratar o outro irmão, eu achar porque eu sei um pouco mais de Bíblia, porque eu tenho título na carteirinha que me deram, porque administrativamente me reconheceram como função tal, ministerial, porque tenho tal diploma, porque eu não posso jamais, irmão. Ou nós entendemos que nós somos iguais, ou então a gente não está entendendo o Evangelho na prática. Filipenses capítulo de número 2, versículo número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. É o texto todo, né, mano? Capítulo 2 de Filipenses, verso 3 ao 11. Mano. Bora ler esse texto todo aí. Nada façais por contenda ou por vanglória,
mas por humildade. Considerando os outros superiores a si mesmo. Verso 4. Considerando os outros superiores a vocês mesmos. E tende o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por direito próprio, direito seu, que é a usurpação, né? Olha só, o ser igual a Deus, antes se fez servo, se humilhou como servo, aniquilou-se a si mesmo, e achado na forma de servo de homem, humilhando-se a si mesmo, olha só, foi exaltado, ou não? Humilhando-se a si mesmo, foi até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo, toda língua confesse, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Na humilhação de Cristo Ele foi exaltado. Os humilhados serão exaltados, aqueles que se exaltam serão humilhados por Deus. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Os que servem são maiores do que os que são servidos. Jesus disse: eu não vim servir, eu não vim ser servido por vocês, eu vim para servir vocês, dar minha vida por vocês, em resgate de vocês. Quem é maior, quem está à mesa ou quem serve? Oh Jesus, quem está à mesa então? Eu sou. Então quem serve vocês? Eu sou o diácono, eu sou o cooperador, eu sou o servo sofredor. Sendo Ele Deus, irmãos, fez isso. O que nos resta? Não tem outra opção. Servir uns aos outros, como o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Ele é o modelo. E ele disse para Pedro no capítulo de número 13 de João, porque ele foi lavar os pés dos discípulos. Pedro disse: eu não, Senhor. Vai lavar meu pezinho ou não? Que vai ser um pezinho, né? Sei lá. Mas o meu não. Jesus disse: se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Ó. Ah, Senhor, lava a cabeça, pé, puta. O cara também é 880, né? E ele disse assim, ó. Talvez Pedro não quis isso, irmão, por entender, talvez, eu estou aqui imaginando, tá? Não é uma afirmação. Talvez, porque se ele era Senhor, e se ele estava fazendo isso, o que restaria para Pedro? Fazer a mesma coisa. E ele falou: não, eu não vou deixar Jesus ensinar um negócio desse não, porque aí eu estou perdido. Eu vou ter que, se eu sou servo, ele é Senhor e o Senhor está fazendo serviço de servo, o que vai restar para o servo? Talvez, né? Talvez estava no coração de Pedro, não sei, estou afirmando. E aí Jesus disse: olha, assim como eu fiz, faça uns com os outros. Eu dei o exemplo para vocês. O que nos resta, irmão? Se somos imitadores de Cristo, discípulos de Cristo, servir as outras pessoas, em todos os sentidos da palavra serviço, em todos os sentidos: compaixão, generosidade, mão amiga, companheirismo, honestidade, sacrificar pelo outro mesmo, repartir, seja tempo, seja dinheiro, seja o que a gente tiver como recurso, a gente precisa estar servindo os irmãos. Então a igreja deve ser serva do mundo, não é? E nesse entendimento, então, nessa longa retrospecção, ou retrospectiva, melhor dizendo, introspecção do pensamento, a gente vai falar então sobre justiça social. Deixa eu falar para vocês a respeito de cotas raciais. Ó, coisa boa. Ó, para cá. A Lei Áurea, irmãos, e foi em 13 de maio de 1888. Vocês sabem disso, na escolinha a gente aprende, né? Imagina a quinta série, não foi? Não é por aí? Acho que até antes, né? Acho que na quarta. Aquela antiga, né? Que hoje é diferente, né? Mas lá com uns 7 anos de idade a gente já estava sendo ensinado isso aí, não estava? Não, 7 não, irmão, eu estou exagerando. O pessoal já jurava bandeira, né? Quando estava vendo nacional. Isso, né? Mas a respeito da história do Brasil, a gente aprendia acho que lá para os 10 anos, não era? Mais ou menos? 10 para 11 anos aí. 11 anos estava entrando na quinta série, que hoje é diferente. Então a gente aprendeu isso aí na escolinha. A Lei Áurea, que é de 13 de maio de 1888, libertou cerca de 700 mil escravos em um país que aproximadamente tinha 15 milhões. Então o Brasil em 1888 tinha 15 milhões, hoje tem 210 milhões. Olha o crescimento populacional, muito grande, né, irmão? Então, só para a gente entender também a dimensão: 15 milhões, 700 mil foram libertos, né? Entre aspas, libertos, porque a gente vai ver que eles têm outro tipo de escravidão. Só que não é que não havia escravos libertos antes disso, havia, só que eles conquistavam de outras formas e tal. Mas aqui foram jogados na sociedade do dia para a noite. Olha só, do dia para a noite foram jogados esses escravos aí. Então havia aí, né, muitos escravos que haviam sido libertos antes. Certamente naquela época
passou de mais de 1 milhão de escravos jogados à margem da sociedade, sendo assim, começaram a lutar pela sobrevivência. Você imagina pegar 1 milhão de pessoas do dia para a noite. Então, ó, sabadão, amanhã, 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas vai ser jogado na margem da sociedade, na rua. 1 milhão, na rua assim, ó. Imagina. E aí, o que acontece? Eles não tinham emprego, porque os senhores foi lei imposta. Não é aqueles bonzinhos assim, não, então vamos libertar esse povo aí. Foi a lei obrigou, e eles jamais pegariam aqueles escravos para trabalhar e pagar. Então eles ficaram como, irmão? Tendo que sobreviver, comida, né? Com filhos, esposas e tudo mais, na rua. Para onde foram? Foram procurar algum lugar para morar, alguma coisa para fazer e para comer. E aí foram para onde? Para onde vão hoje os pobres? Para o centro da cidade? Moema? Morumbi? Alphaville? Extremo da Zona Leste, extremo da Zona Norte, extremo da Zona Oeste. Aí às vezes nos extremos, na margem, né? Vão se marginalizando, não porque são criminosos, eles são jogados à margem, fora das estruturas, onde não chega a ser saneamento básico, segurança, educação, né? Não chega a nada, irmãos. Então a gente sabe muito bem aí em áreas invadidas como é a região aqui, né? Eu digo há décadas atrás, a gente sabe a dificuldade que é até chegar às estruturas mesmo, né? E tal, e vão vivendo de uma maneira assim subhumana. Então é o que acontece aqui. E aí hoje algumas pessoas elas são contra a cota, né, que é dada nas universidades. Eu respeito, cada um tem sua opinião. Eu só queria que se entendesse um todo, para ver se de fato continua ou não a opinião. A questão é, por que hoje foi feito, por que hoje não, um tempo atrás, mas por que foi feito isso? Qual é o motivo? É a tentativa de indenizar essa população, porque, irmãos, isso nunca foi recuperado. Isso aqui é fato, é dado, não é eu acho que é isso, não, isso aqui é o que é, e não tem contra fatos, não tem argumento, né? Dizem, né? Então é isso, é realidade, isso aqui é o que está posto aí. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, a terceira maior população carcerária do mundo, aproximadamente 620 a 700 mil presidiários. 40% são provisórios. 40% são provisórios, ou seja, não foram julgados, mas está lá na cadeia. Só para a gente entender aí essas estruturas falhas. 60% são julgados, foram julgados, condenados, estão lá. 95% são homens. 95% são homens. 5% são mulheres. E as mulheres, a população carcerária feminina tem crescido proporcionalmente maior do que os homens. Um dado muito curioso aí. 30% são jovens de 18 a 24 anos. Veja bem. 65% são negros. Você acha que é à toa isso? As cotas na universidade pretendem ser uma tentativa de reparar este fato histórico e indenizar esses escravos que foram jogados na margem da sociedade. Então é só para uma tentativa de indenização do que foi feito, tá certo? As oportunidades, os acessos, eles não foram dados há séculos. Então isso foi uma tentativa, está sendo uma tentativa. Isso é suficiente? Claro que não. Então a gente entende que tem que haver a justiça social. É por isso que o discípulo de Cristo sempre vai lutar contra o racismo, contra a desigualdade social. Houve um pastor batista por nome Martin Luther King Jr., Estados Unidos, né? Qual foi a bandeira dele? Pastor batista. Qual foi a bandeira dele? Sobre combater o racismo, muito forte nos Estados Unidos. Ainda hoje há igrejas de negros e a igreja de brancos nos Estados Unidos. Igreja. Vocês conhecem, alguém foi assistir aquele musical Rua Azusa? Não? Nossa, não sei se está em cartaz ainda. Está ainda, mano. Tá, né? Acho que termina daqui 3 semanas. Olha aí, irmãos. Vá assistir. Vocês, além de ver uma arte, um espetáculo fantástico, vocês vão aprender a história do movimento pentecostal de 1910 agora, né? Sim, não, aí é o musical Rua Azusa. É muito bom, é fantástico. Fui 2 vezes. Iria a terceira. E se vocês forem, me chamam que eu vou.
Não, tem que ser, é sério, muito bom. É coisa boa demais. Além de ter a arte, o teatro, que é uma coisa fantástica, você ainda tem história e história bíblica, né? E uma história não contada na teologia, que é o lado, eu ia falar, sabe que palavra? O lado negro. Isso já é racismo. Já é racismo, não é? O lado negro, lista negra, não sei o que, a coisa está ficando preta. Então, assim, é sério, irmão, a gente está dando risada aqui, mas existe por trás toda uma mentalidade aqui, né? Sempre aquilo que é pertencente ao afrodescendente, ou à cultura afro, isso é inferior, é demonizado e tudo mais. Então a gente precisa sempre trabalhar. Irmãos, é um negócio cultural que vem de séculos. Não é fácil de você. Só para você entender, um dia, que frase que se tem? Não, vou contar um fato, né? Não é ilustração não. Uma faculdade aqui em São Paulo. Vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas Regina frequentou faculdade, alguém de vocês também, né? Então você sabe que às vezes tem 2 professores na sala, né? 2 professores mesmo. Às vezes até um professor e um assistente. E tinha, tal. E entrou alguém na classe e perguntou assim: quem é o professor fulano de tal? Porque tinha 2. Aí um outro falou assim: aquele de cor. Aí o professor levantou, falou assim: você me chamou de cor? Aí ficou meio assim, né? Aí ele falou assim: professor, deixa eu te falar uma coisa, veja que frase mais burra que você proferiu. Você nasce rosa, né? Quando você se machuca, você fica roxo. Quando você fica doente, você fica amarelo. Quando você fica com fome, você fica meio esverdeado. Quando você fica assim doente para morrer, você vai ficando cinza. Eu nasço negro. Quando me machuco, permaneço negro. Com fome, fico negro. Doente, negro estou. Quando morro negro. Quem de nós 2 é de cor? Não, irmão. Então é uma... Eu não vou falar assim a palavra não, porque eu tenho que amenizar as coisas aqui, né? Mas percebe a mente, quando a gente vê um negro na rua, 10 horas da noite, vindo em nossa direção, será que a gente pensa a mesma coisa se viesse assim um loirão, olhos azuis? Será? Se a gente for sincero, a gente fala: opa, às vezes não. Então existe por trás esse racismo velado, né? E existe essa desigualdade social, sim. E a gente precisa pensar sobre isso, orar sobre isso, estudar sobre isso e, lógico, tentar fazer alguma coisa nesse sentido aí. A igreja precisa fazer isso. A gente não pode esperar isso de governo, a gente pode esperar isso de outras pessoas. E sim nós que entendemos o valor intrínseco no ser humano, independente da sua classe social, do seu nível intelectual e da sua cor de pele. Tá certo? Então, bora lá. O ano do jubileu, Levítico. Vamos ler o texto de Levítico? O ano do jubileu. Eu não falei dos índios, eu não falei dos haitianos, eu não falei dos bolivianos, eu não falei dos venezuelanos, eu não falei do que mais, me ajuda aí, Ana. Dessa diversidade que a gente tem, desses grupos, dos imigrantes e tal, eu não falei de tudo isso aí, né? Eu só coloquei aqui algo mais, que é mais antigo talvez, mas está tudo no meio aí, tá? Qualquer acepção de pessoa, qualquer tratamento, irmão, diferente é pecado. Todo tipo de tratamento diferente é pecado. Tá bom? Grave. O ano do jubileu pretendia fazer com que a nação de Israel tivesse um equilíbrio econômico na família, ou seja, nas tribos. Levítico capítulo de número 25, irmãos, verso 1 ao 17 nós vamos ler. Levítico capítulo de número 25, verso 1 e 17. Eu vou ler rapidinho, só dar uma pincelada, porque na verdade todo esse conteúdo ele é proposto no bacharel em teologia, tá? Mas eu quero trazer para vocês aqui para a gente alargar um pouco o entendimento, né? Então, Levítico, capítulo de número 25, versículo de número 1 ao 17, eu quero ler com vocês, peço que vocês acompanhem aí. Diz assim, na minha versão: falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo: fala ao filho de Israel e diz-lhes: quando tiveres entrado na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha e colherás a tua novidade. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso
para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, não podarás a tua vinha. Irmãos, essa expressão sábado aqui, a guarda do sábado, não é semanal. Aliás, não é essa guarda do sábado semanal que havia na antiga aliança. Aqui, o sábado quer dizer o sétimo, mas não o sétimo dia da semana, sim o sétimo ano. Está claro aqui, né? Então, a cada 6 anos, a terra descansava. No sétimo ano, ela não devia ser plantada. Isso aqui, na verdade, é uma manutenção da natureza. A ecologia é pauta também do Evangelho. Coisas desprezadas, né? Como tantas outras. Verso de número 5. O que nascer de si mesmo, na tua cega não cegarás, e as uvas da tua vide não tratada não vindimarás. Ano de descanso será para a terra. Mas a novidade do sábado da terra vos será por alimento. A ti, ao teu servo, à tua serva, ao teu jornaleiro, ou seja, empregado, né? Funcionário, e ao estrangeiro que peregrina contigo. Olha, aos imigrantes, aos estrangeiros, devem ser tratados igualmente. E ao teu gado e aos teus animais que estão na tua terra, toda a sua novidade será como mantimento. Também contarás 7 semanas de anos. 7 semanas de anos, quanto que dá? 7 vezes 7? 49. 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. 49 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. E está aqui a resposta. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No ano da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Irmãos, anotem isso aqui que é interessante. No ano do jubileu, 3 coisas aconteciam. 3 coisas. Primeira, todos os escravos israelitas eram libertos. Verso 10. Todos os escravos israelitas, eles eram libertos. Por que se tornava escravo? Porque de repente fez alguma dívida, não conseguiu pagar, não tinha bem nenhum, então ele oferecia o seu serviço como pagamento. Mas nesse ano ele tinha que ser liberto. Olha só que coisa interessante, né? Verso 10: santificareis o ano 50º, o ano 50, né? Que é jubileu, quer dizer isso, né? Lembra do Pentecoste? Festa do Pentecoste, 50 dias, Penta, né? 50º. E apregoareis liberdade à terra a todos os seus moradores. O ano do jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. Todas as propriedades dos ascendentes que tivesse sido vendida era devolvida à família original. Olha só que coisa interessante. Mas isso está no verso 13, né? Verso 13. Neste ano do jubileu tornareis cada um a sua possessão. Por que isso era feito? Para que todas as famílias tivessem a propriedade, a casa própria. Minha casa, minha vida. Essa é a casa própria, irmão. Olha que coisa interessante. Verso 11: no ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimarás as uvas das vides não tratadas, porque jubileu santo será para vós, a novidade do campo comereis. Então a terra permanecia em repouso, sem cultivo. 3 coisas: os israelitas eram libertos, as propriedades eram devolvidas às famílias originais e a terra ficava sem cultivo nenhum. Vocês sabem, irmãos, só uma curiosidade aqui, o motivo real porque os israelitas, os judeus, eles foram levados para o cativeiro na Babilônia? Alguém sabe? Não? Nunca ouviram explicação? Não? Leandro, tu não sabe, varão? Regina? Desobediência à palavra do Senhor. Eu perguntei primeiro. A irmã perguntou. Essa pegadinha não cai mais não. Não, sim, fato, desobediência, mas assim, algo mais específico, né? Vamos ler o texto para a gente entender? Bora lá? Vamos lá? 2 Crônicas. Não, primeiro, já que a gente está em Levítico, vamos ficar aqui em Levítico, a gente vai para a Crônica. Levítico, que é o mandamento. Imagina disso bem, né? Eles pecaram aí, desobedeceram, mas vamos ver qual foi a desobediência. Levítico 26 e 34. 26 e 34. Só virar a página, né? Quem estava aí, ou só rolar a página de rolagem, já aparece aí, né? Então, Levítico 26 e 34 diz assim: então a terra folgará os seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vos estareis na terra dos vossos e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará,
folgará os seus sábados. Deus disse: se vocês não observarem isso, eu vou levar vocês para a terra do inimigo de vocês, para a terra descansar. Olha só, 2 Crônicas, capítulo 36. Vamos lá para frente. 2 Crônicas, capítulo de número 36, verso de número 21. Então, 2 Crônicas 36 e 21. Vamos lá. 1 Samuel, 2 Samuel, quer dizer, a gente estava lá em Levítico, né? Vai seguindo os livros aí. Levítico, aí vem Números, Deuteronômio, Josué, é isso? Né? Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, cheguemos. Capítulo 36, verso 21. Olha, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Está vendo, irmãos? Eles não tinham observado por 490 anos esse mandamento. 490, se você for pegar a cada 6 anos, né? De descanso, 490 vai dar 70 anos. 70 anos vai para o cativeiro e a terra descansa. O mandamento de Deus é coisa séria, não é brincadeira. Quando não é observado, existe uma consequência, irmãos. E Deus, se Ele deixou um mandamento, é porque aquilo deve ser cumprido para o bem da criação e da criatura, para que o nome de Deus seja honrado em tudo isso. Deus sabe como funciona essa biboca aqui, nós não sabemos. Né? Então veja bem, esse é o motivo, biblicamente falando, que eles foram levados para o cativeiro. A idolatria, não sei o que, não, isso aqui, está aqui o texto dizendo isso aí. Então é isso que acontecia. Então, queridos, o que acontecia nesses 50 e 50 anos? A sociedade dava uma equilibrada. Então havia escravos que não tinham nem uma casa, não tinha, só trabalhava às vezes para comer? Tinha. Perdeu as posses? Tinha. E aqueles que foram acumulando? Tinha. Mas 50 e 50 anos dava essa nivelada assim, para que não houvesse rico, muito rico, e pobre, muito pobre. Entendeu? Olha que coisa interessante, né? Então a gente entende que a proposta bíblica é essa. Tudo bem, meus irmãos? Podemos prosseguir aqui? Deixa eu falar sobre a declaração de Jarabacoa, que aconteceu em 1983. Agora pertinho, né? 74, lá em Lausanne, na Suíça, onde eles pensaram, Billy Graham e o John Stott, o teólogo e o evangelista, organizaram isso e convocaram aí os 2.700 líderes para discutir o que a igreja protestante evangélica no mundo deveria ou precisaria pregar como sendo a proposta do evangelho. Então chegaram naquela conclusão que o evangelho todo a todo homem em todos os lugares. Então a gente quer alcançar todas as pessoas, falar de Cristo, mas também trazer os sinais do reino de Deus para aqueles que tivessem contato com o evangelho. Em 1983, na República Dominicana, houve na cidade de Jarabacoa, a pronúncia é Jarabacoa, tá? É que eu não quero esbanjar aqui o meu idioma tão polido, né? Caramba, eu estou até esquecendo qual que é mesmo. Não, quer falar do castelhano, né? Castelhano? Eu não quero aqui esbanjar, tá? Mas é Jarabacoa, que se escreve com J, né? Jarabacoa, na República Dominicana. O serviço cristão é baseado na graça, tem senso de missão e deve atuar nas áreas fundamentais da sociedade. O que essa declaração ela trouxe como proposta? A igreja precisa trabalhar, investir, servir na vida do indivíduo, na vida da família, na educação, no trabalho, na economia, na saúde e na cultura. Deve também ter proposta para direitos humanos, indígenas, racismo, reintegração social, deficientes, anciãos, estrangeiros, comunicação e relações internacionais. A proposta é o quê, irmão? É sinalizar o reino de Deus. Vocês acham que é algum governo de direita ou de esquerda, ou as potências mundiais que vão ter uma proposta? Não, irmãos. Cada um quer saber, dinheiro, seu país, soberania nacional, poder bélico, vaidades pessoais. Só a igreja de Cristo, que não tem nada disso. Eu estou falando da igreja de Cristo. Não, eu estou vendo? A igreja, olha a declaração aí. A igreja de Cristo, eu não estou falando das instituições.
As que se denominam. Eu estou falando da igreja de Cristo, dos servos de Cristo, dos discípulos de Jesus, dos regenerados, daqueles que entenderam o Evangelho. Aí não, o interesse nosso é vidas, pessoas, todos os nossos recursos, todas as nossas oportunidades, tudo que nós temos, irmãos, deve verter para servir o ser humano e alcançar o ser humano. Porque quanto vale uma alma? Mais do que todos os recursos deste mundo, de Jesus. Então, os valores que nós carregamos como discípulos, nós que entendemos somos discípulos de Cristo, a gente precisa ser conduzido por esses princípios aí, né? Então, por que eu quero mais dinheiro? Por que eu quero me preparar mais? Por que eu quero isso e aquilo? Porque eu quero servir o ser, eu quero ter mais recursos para servir o ser humano. Não é para mim vai descer, não é para interesse pessoal, né? Não é para que eu mostre que eu sou mais capaz do que o outro de amealhar o vil metal. A pecúnia, não, aquele negócio lá que prejudicou o Judas. Eu não vou trazer aqui exatamente todas as propostas, eu queria que vocês lessem, porque eu postei lá o arquivozinho lá da declaração de Jarabacoa. Então lá está a explicação, tá bom? Qualquer coisa vocês me dão um toque, a gente disponibiliza novamente. Mas só para dar uma pincelada bem rapidinho mesmo. A igreja deve investir no indivíduo, na formação de pessoas, no discipulado. Deve ajudar essas pessoas, os seus membros, principalmente, e todos quanto puder ajudar a alcançar, sendo ou não membro da igreja. Mas é lógico que a gente precisa, né? Até abrir isso para a gente dar atenção aos domésticos da fé, porque se a gente não cuida da gente, como que a gente quer cuidar do povo aí fora? Então é um princípio até razoável, né? Então no indivíduo, cada membro da igreja de Cristo, cada pessoa deve ser abençoada, ajudada. Não é só aquele negócio de, né? Então precisa também ir. A gente precisa de alguma maneira arrecadar um monte de coisa, ter um monte de estrutura para servir as pessoas. As pessoas não mantêm as estruturas por causa das estruturas. As estruturas são feitas, criadas e erigidas por causa das pessoas. É aquela história, a gente ama pessoas e usa as coisas. A gente não usa as pessoas e ama as coisas. Não é a denominação que deve crescer, são as pessoas que estão lá dentro, que devem ser abençoadas. Não é em detrimento dessas pessoas que a gente precisa levantar os impérios, né? Expandir, aí como diz as tendas. Que tenda é essa? De Davi não é. A não ser que tenha alguém aí por nome Davi. No indivíduo. Na família. Precisa investir na família. Instrução, criação de filho, conjugalidade e tal. Na educação. Cada igreja, penso eu, a irmã Regina vai concordar comigo, acredito, pelo seu ofício, né? Toda igreja deveria ter uma escola, irmã. A igreja adventista, por exemplo, tem essa visão. E algumas outras poucas aí. Mas toda igreja devia ter uma escola. Escola mesmo, escola. Escola regular? Sim, devia ter. Eu acredito, né? Toda igreja devia ter. Se ela não consegue, por conta da sua limitação, seja financeira, mas deveria se unir com mais 2 ou 3 no bairro para ter uma escola ali. Uma escola onde ensinasse de fato não só matemática, português, física, geografia e aquela coisa toda, mas para que ensinasse valores éticos, morais. Eu não estou falando religiosos. Lembra que nós tínhamos educação moral e cívica, OSPB, ensino religioso? Eu sei que tinha alguma coisa, tinha umas vertentezinhas e tal, mas eu estou falando na ótica cristã, onde valoriza o ser humano. Não é? Essa é a questão. Não é doutrinar ninguém, é ensinar valores para o ser humano. Olha só, né? Que está aí na ONU. A ONU tem lá a cartilhazinha, o que é o valor, né? Para o ser humano e não para um religioso, outro religioso, profissão de fé, essa ou aquela. Então, assim, escola, nós deveríamos oferecer isso, nós nas nossas estruturas. Eu falei para vocês, não sei se vocês lembram, as nossas igrejas, os nossos prédios são os espaços mais ociosos que existem no mundo. Ocioso, está lá, o dia todo, 24 horas. É usado quando? 3, 4 vezes na semana, 2 horinhas. Então vai dar aí 6, 8 horas, talvez 10 horas semanal, aquele prédio. Não é quando é um pequenininho, um salãozinho, aí, embora lá pode se fazer alguma coisa também. Mas quando são esses prédios, irmãos? É igual esses céus. Não
estou falando dos céus, estou falando desses céus que estão por aí, que a maioria deles, à noite, ou muitos deles, agora parece que está mudando, né, Mandy? Me ajuda, eu estou recorrendo aí, mas está mudando, tem umas atividades e tal. Tem Mas faculdade agora. agora tem, né? Tem faculdade gratuita. Isso. As pessoas podem se inscrever. Que bom. Demorou um bocado, mas ainda bem que ficou anos e anos, né? É porque às vezes o que a gente não tem informação. Isso. Às vezes as pessoas não têm acesso, né? Sim. Às vezes você, por falta de conhecimento, você acaba não sabendo. Mas que nem aqui no Céu do Conquista, parece que tem matemática, informática. Olha aí. Faculdade mesmo, acho que de informática. Compartilha no grupo, irmã, essas coisas. Pode, se souber, compartilha assim, se souber alguns links e tal. Até com um panfleto de lá mesmo. Compartilha no grupo. Telefone, curso. A questão mas é recente isso. Ficou muitos e muitos anos. Aquela estrutura A direita assumiu. Você falou esquerda e direita, mas a esquerda sempre foi Não, no nosso país. Não, meu irmão. Sobre dinheiro Nem de direita, presta atenção, varão. Nem direita e nem esquerda. Perguntaram para mim, se é de direita ou de esquerda, André? Eu disse, eu sou ambidestro. Entendeu? Eu não acredito nem de direita nem de esquerda, eu acredito no Evangelho apenas. Mas não está muito mudado. Não, meu irmão, não. Eu acredito no Evangelho. Eu não acredito em homens. Eu não espero de homens, jamais. A não ser que seja um homem de Deus, que infelizmente nem de um lado e nem do outro. Os interesses são pessoais. Os interesses são políticos. Os interesses não são do reino de Deus. Isso é fato. Eu estou falando de todos os países, inclusive de países que se declaram protestantes, como o próprio Estados Unidos e outros mais aí. Então assim, irmão, vamos esquecer esse negócio de política partidária. Política partidária tem um prejuízo para o discípulo de Cristo. Política sim, partidária não. Cada um tem o direito de ter preferência para um e para o outro. Agora, eu como discípulo de Cristo, eu não espero nenhum nem outro. Eu acredito no Evangelho, apenas no Evangelho, só no Evangelho. Nada mais do que o Evangelho. Até voto em um ou outro, porque a gente tem aí, né? Mas na esperança. Mas a gente discute isso aí em outra ocasião que não é, né? Mas a questão é, essas estruturas todas, elas devem, estou falando de igreja evangélica, vamos esquecer um pouco a questão pública, a questão evangélica. As nossas estruturas, nossos prédios, devem ser usados, aproveitados na sociedade, seja de dia ou de noite, com voluntários. Nós já discutimos essa proposta de uma forma um pouco superficial, mas a gente precisa entender isso, irmão. Então, a educação deve investir em trabalho também. Vocês sabiam que o trabalho é um conceito cristão? E o trabalho como conceito cristão é algo fenomenal. O João Calvino, na Suíça, né, um dos reformadores, ele transformou Genebra. A proposta, não ele em si, mas a proposta que ele trouxe, né, com muitas outras pessoas, porque o trabalho ele é visto do ponto de vista cristão como uma missão e não como uma fonte de renda apenas. Então é por isso que um profissional como discípulo de Cristo, ele deve ser um profissional totalmente diferente dos outros, né? Não é só bom profissional. Por exemplo, o médico cristão deve olhar para a cara do fulano lá que está e tratá-lo humanamente, não despachá-lo e achar que tudo é virose na vida e mandar ele para o soro. Né, irmão? Deve se preocupar com o ser humano, tá certo? Olhar, ser empático. Mas eu acho que a sociedade mudou muito nessa questão. Hoje em dia, a gente vê as pessoas que não são cristãs, às vezes mais humanas do que as que são. Né? Eu acho que muita coisa mudou. Eu acho que muita coisa se inverteu. Então tá muito errado, não tá? Não tá muito errado? Então, que nem assim, eu trabalho na escola. A gente entende que a escola precisa ser laica. Por quê? Porque cada um vai querer falar da sua religião. Isso. E não é lugar para isso. Então, aí a gente entende que não pode, porque assim, da mesma forma que eu sou cristã, eu não vou querer que meu filho estude numa escola que de repente o professor vai falar de candomblé. Exato. Né? Então, eu entendo que ela precisa ser laica. Isso. Não pode ter nenhuma cultura, esse tipo de cultura que nem hoje. A gente não fala mais sobre Dia dos Pais, Dia das Mães, não fala mais sobre... Hoje é o Dia da Família. Não concordo. Porque hoje em dia... Mas a sociedade
sociedade mudou. Hoje é dois pais, Imagina, eu não sei se todos os irmãos entendem a expressão laico. Está tranquilo para vocês? Que é um estado laico? Então, não há preferência religiosa. Embora isso não é verdade na prática. Porque se fosse verdade na prática, nenhuma repartição pública, nenhum espaço público poderia ter crucifixo, imagens, nada desse tipo. E tem. Então nós temos uma origem católica no Brasil, né? Então assim, isso... Católica romana, né? Católica romana. Nós temos, por exemplo, eu não sei se a cédula, eu não observei, é que a cédula passa tão rápido na minha mão, as notas, mas estava lá, Deus seja louvado, não é? Então assim, nós não temos exatamente, mas é claro que os espaços públicos não são para proferir a fé de ninguém. Então o discípulo de Cristo deve pregar como? Com a vida, irmãos, com exemplo, como sendo uma pessoa que inclusive respeite toda a estrutura organizacional e hierárquica, né? Que dê bom exemplo, como um ótimo profissional, como um ser humano, que vá para além das suas atividades. No caso, na cartilha que é colocado lá, você deve fazer isso, isso e isso. O cristão vai além daquilo, ele faz mesmo sem o que Jesus disse. Estão te pedindo para caminhar uma milha? Vai 2. Não, você não ganha para isso, eu faço. Porque eu entendo a minha profissão não como uma fonte de renda apenas, mas como uma tarefa e uma missão dada por Deus para servir as pessoas. Seja na área de humanas, seja um cara de TI, seja o que for, qualquer tipo de profissional, seja um PM de Jeová, né? Porque as pessoas pensam que tem profissão que é para crente e tem profissão que não é para crente. Não, as profissões, é lógico, tem umas extremas aí, né? Vocês estão pensando, essas daí não, né, irmão? Traficante não tem como, prostituta não tem como, mesmo porque não são profissões, né? Mas, por exemplo, um contador cristão, ele não pode jamais compactuar com burlar a lei lá na questão fiscal, não pode. Um PM jamais pode oprimir alguém, aceitar propina e por aí vai, vocês estão entendendo? Né? Usar da autoridade sua para que possa oprimir pessoas. Perguntaram para João, melhor dizendo, João, o que nós precisamos fazer? Porque ele pregava arrependimento. Aí vieram os soldados. Ele falou assim: deixa esse negócio de PM, vai ser pastor. Não falou, né, irmão? Ele disse: se contente com o salário de vocês, não receba, não aceite propina. Se contente com o salário de vocês, não trate ninguém mal. Não use da farda, do revólver, da espada na época, né? Para oprimir e tratar ninguém mal. Olha, abuso de autoridade. Faça isso aí, está tudo certo. Continue na sua profissão, só que agora honrando a Deus, glorificando a sua profissão de fé, glorificando a Deus com a sua profissão de fé na prática. Então, amados, como que nós fazemos no trabalho? Nós pregamos dando exemplo, bom testemunho. É isso que a gente faz. Na saúde, na cultura e um bocado de coisa aqui que não dá tempo de eu falar. Porque eu quero trazer para vocês algumas ações práticas para que a gente possa então orar, pensar e ver como que a gente precisa fazer alguma coisa, porque assim, irmãos, a gente passou aqui 1 mês e meio, não foi? 6 aulas mais ou menos? 6, 7 aulas, quase 2 meses, não sei, falando, mas tá, e se a gente voltar então depois dessa matéria concluída e continuar a mesma coisa? Por que nós estamos aqui então? Não é uma matéria sistemática que eu vou aprender a respeito do Espírito Santo, dos anjos, da eternidade. A gente está falando de algo prático. Então, se a gente está ouvindo tudo isso e concordando com algumas coisas, que eu entendo que vocês estão concordando, não com tudo, mas com alguma coisa. E se a gente não praticar, irmãos? Isso aqui não tem sentido a gente se reunir aqui. Por que nós estamos vindo aqui e concordando com essas coisas? E ouvindo, e sendo esclarecido, se a gente não vai fazer absolutamente nada para praticar? Então a gente precisa pensar nisso aqui. Mas vamos lá, sugestões práticas para a ação política dos cristãos nas seguintes áreas. Política, eu expliquei para vocês a diferença de política e política partidária, não? Política, irmão, a política é algo bíblico. O que é um políticos na antiga Grécia ou Roma? É que a expressão é outra, né? Em Roma é civitatem, que a gente chama de cidadão. Aí tem umas pessoas que dizem assim: não, eu sou cidadão, só não sou político. É a mesma coisa, irmão. É que a gente está confundindo as coisas. A gente está colocando político como sendo aqueles que estão lá em Brasília, por exemplo. Não.
O político, na origem da palavra, é aquele que participa da polis, da cidade, polis, cidade, né? A origem é língua grega. E o civitatem, que é o civitas, civitatem, também é cidade, de onde vem a palavra cidadão. Então, político e cidadão, nos termos, é a mesma coisa. Então, nós somos políticos. Todo habitante de uma polis é um político. É que tem uns que são negligentes e outros são atuantes. Uns não sabem, outros sabem. Né? Então, o político, a política, isso é bíblico. Isso é mandamento cultural que a gente chama. Agora, a política partidária, meu irmão, isso aí é um sufoco. Isso aí só gera briga, discussão entre irmãos, inclusive. Né? A política partidária, se envolva nisso não. Não defenda ninguém, não. Agora, assim, seja um político. Seja uma pessoa que atue na cidade. Que faça algo para contribuir para a política militante, né? A militância política, que é o grande problema do nosso país. O que um constrói, o outro destrói. Sabe por quê? Não tem a bandeira dele. Não é? Porque se foi feito algo com benefício para a sociedade, por que não vem o outro e mantém? Porque não foi ele que fez. É mais ou menos assim, obra evangelística de igreja, né? Se não é a placa do cara, ele não vai. Vamos lá. Congregações locais. Então, algumas sugestões práticas. Congregações locais. O que as igrejas locais devem fazer? Bom, primeira coisa, interceder por todos os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. 1 Timóteo 2 e 1. Como nós começamos a interferir? Orando, intercedendo. O que diz 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1? Se alguém achou, ele pode ler rapidinho. Senão eu recito aqui, mas mesmo ou menos eu queria que vocês participassem na leitura. 1 Timóteo 2 e 1. Ninguém achou, amados? Admoesto-te, pois, antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Isso, pela sua eminência, pelas autoridades. O que a Bíblia diz a respeito de uma congregação local, de uma igreja local? Que a gente possa interceder por todos os homens, inclusive pelas autoridades. Então, a igreja local, tudo que eu vou falar agora aqui, diz respeito à igreja local, diz respeito aonde nós congregamos, tá certo? Devemos interceder, ter períodos de oração, cultos de oração, onde a gente ore pelos governantes, ore pela nossa sociedade, ore por aqueles que estão em eminência, aqueles que podem decidir administrativamente um bocado de coisa. Devemos orar, primeira coisa. Nós devemos, como congregação local, ensinar e formar pessoas com os valores do reino. Preste atenção, irmãos. Qual é o papel da igreja na sociedade? Ensinar cada membro seu com valores do reino. Quais são alguns valores do reino? Eu cito um e vocês vão completando, vão acrescentando, tá? Honestidade, generosidade, verdade, serviço. O que mais, irmãos? Quais são os valores do reino? Na vida de um ser humano, assim, precisa ser ensinado, que a igreja deve fazer isso. Deve ter cultos específicos. Suas mensagens devem ser para isso. Deve ter esse cunho pedagógico, formativo no caráter, trazendo os valores do reino. Que são valores do reino. Isso o que mais? Eu falei sobre honestidade, sinceridade, serviço, altruísmo. O que mais? Compaixão. Isso, se compadecer do outro, né? O que mais? A igreja deve fazer isso. A igreja local deve formar ali os seus... Imagina esses 45 milhões de evangélicos no Brasil. Se fossem honestos, se fossem altruístas, generosos, tivessem compaixão, irmãos, vocês não acham que socialmente nós teríamos uma mudança muito grande no nosso país? O que vocês acham? Quem concorda comigo, diga concorda. Quem não concorda, diga não concorda. Quem não quer opinar, tá bom, que não falam nenhuma coisa nem outra, não quer opinar. Então, terceira coisa, uma congregação local deve fazer: denunciar pecados pessoais e sociais. Então, nós devemos pregar sobre pecados pessoais, denunciar o pecado, o que é pecado na vida das pessoas, tá certo? E os pecados sociais. Nós devemos então discutir e pregar sobre tudo isso, contra tudo isso que está aí: corrupção, né? Injustiça social, desigualdade, tudo isso, irmão, nós devemos pregar, deve ser pauta das nossas mensagens. Repito, o Martin Luther King Jr. fazia isso dentro das congregações
dentro da sua igreja e nas ruas. E morreu. Sim, porque vai morrer mesmo. Porque nós estamos indo contra o sistema, irmãos. E Deus nos chamou para morrer, não foi para viver. Ou não? Sim. Ele nos chamou para morrer. Quem quiser ganhar, salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse vai ganhar. Chegue para cá, Varão. Vocês entendem então, irmãos? Então essa é a questão. Nós somos chamados para o martírio, para morrer mesmo. Que quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. É inevitável. Quem quiser safar das consequências de ser fiel ao discipulado, essa pessoa vai ser um safado eternamente. Quem se safa sempre é um safado. Não é? Então é para isso. Martin Luther King morreu e todos quantos vão morrer. De uma forma, né, fisicamente, ou vão ser massacrados por outros, inclusive, falsos irmãos ou irmãos imaturos que não entendem a proposta do Evangelho. Talvez aqui que seja algo que nos aflige muito. A própria igreja evangélica persegue os verdadeiros discípulos de Cristo. Os evangélicos, eles combatem contra o Evangelho. É um negócio assim absurdo, mas infelizmente é a realidade. Então, ainda no âmbito da congregação local, deve fomentar a vida comunitária que sirva de modelo para a sociedade. Nós, como Igreja de Jesus, nós somos uma maquete do Reino de Deus. Sabe o que é maquetezinha, né? Maquetezinha, sociedade alternativa, viva a vida do Evangelho. Então, olha aí, irmãos, uma maquete, nós devemos ser esse modelo. Lembra do Atos dos Apóstolos capítulo 2? Pelos versos 42 até o 46, não me falha a memória, se vocês puderem abrir aí para a gente conferir como que aqueles irmãos viviam. Eles viviam de tal forma que as pessoas de fora viam eles. Irmãos, aquilo era espantoso, aquilo não era natural, como não é natural de uma sociedade sem Deus, que as pessoas vivam de tal forma que uma sirva a outra, que uma se preocupe com a outra. O que é natural? E a gente não precisa ensinar. O egoísmo. Isso é natural, cada um pensa no seu próprio umbigo. Como diz na minha terra, umbigo. Pensa no seu umbigo, né? Que diz lá, acho que é 42 ou 47, né? Alguém lê, por favor. Existe 47? Não? Então não é isso, não. Então calma aí. Falando dos que criam e estavam juntos em ti. É a partir de quando isso aí, Samuel? 44. É o 44? Então não, eu acho que é um pouquinho antes. Mas vai até o 44, né? É, 2,44. Tá, calma aí, Ana, porque eu estou querendo colocar mais. Mas bem que podia ter algum versículo a mais aí, eu ia escrever algumas coisas, que eu não tenho autoridade para isso. 42. Perseguiram a doutrina dos apóstolos. Isso, deixa eu achar aqui também, mano. Me ajuda aí, ó. Não, eu falei 42 ao 47, tá certo, irmão. É. Como vocês disseram que não existe 47? Alguém diz. Capítulo 2 de Atos. Aí, mano, me ajuda aí, me ajuda a te ajudar, mano. 42 ao 47, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas orações. Cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Grifem, se não quiser grifar na Bíblia, grife na memória algumas expressões aqui, ó, que eu acho muito interessante destacar. Todos, né, o verso 44, juntos, tudo em comum. Verso 45, repartiam com todos, cada um tinha necessidade. 46, unânimes, né, perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração. Todas essas palavras, junto, em comum, todos, né, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar ou aqueles que iam se salvando, ou iam sendo salvos. A questão é, irmãos, aqui havia uma comunidade, eles viviam numa comunhão, eles tinham tudo em comum, ninguém tinha falta de coisa alguma. E mais para frente, inclusive, aqui no capítulo de número 4, o verso 32, para completar esse pensamento aqui, Atos 4, 32 até o 37. E era o coração e a alma da multidão e era um, né? E era um, o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Olha as expressões. E os apóstolos davam com grande
poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Acho que era um banco lá, depois eu vou criar um nome desse banco aqui. Verso 35: e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Aí vai falar de um tal de José, nominado pelos apóstolos Barnabé, né, filho da consolação, levita natural de Chipre, que possuindo herdade, vendeu e trouxe o preço, depositou aos pés dos apóstolos. Esses dois textos mostram a forma que eles viviam, irmãos. Eles viviam de tal maneira que eles se cuidavam. Olha que coisa interessante, se serviam, né? E quem tinha mais repartia com o que tinha menos. É uma lógica simples do Evangelho. Eu não estou dizendo que hoje nós necessariamente temos que fazer exatamente assim, com essa mesma exatidão. Não é isso. Não é que cada um vender carro, casa, e vamos viver numa colônia. Não é isso, irmão. Mas a gente precisa dar atenção e entender que a nossa comunidade local precisa viver de tal maneira que seja um modelo para as outras pessoas. Porque mesmo não pregando, não falando, inclusive nós falamos aqui que tem que falar, pregar e denunciar pecado pessoal e social, mas a gente faz a denúncia como? Com a forma de viver. Eu acho que é o meio mais poderoso que o Espírito Santo usa para denunciar pecado e para mostrar o que é o Evangelho. É quando nós vivemos isso nessa comunidade, que não é natural, irmãos. Nós precisamos combater a partir dos nossos púlpitos o individualismo, o egoísmo, o narcisismo e o hedonismo, a busca desenfreada pelo prazer, a vida que acha que todo mundo gira em torno dele, né? Que é o egoísmo. O narcisismo, as pessoas acham que elas são as melhores assim e se esquecem do problema dos outros. Eu falei o quê? Narcisismo, egoísmo, hedonismo. O hedonismo não, é um conceito sócio-filosófico, que a gente chama, né? O hedonismo é a busca do prazer, como se a vida só fosse constituída em prazer. E a gente precisa entender que a vida, na verdade, eu não sei se eu estou meio desanimado da vida ultimamente, mas eu acredito que a vida é mais constituída de momentos difíceis do que fáceis, ou de que prazerosos. Eu não sei se eu estou assim, não sei se vocês têm essa impressão, ou de repente a vida de vocês é muito melhor do que a minha, né? Porque, rapaz, como o negócio é uma sofrência. Tem vida melhor que essa, né? Aí os irmãos falam assim: André, só vitória? Eu digo, fora que está ruim, meu irmão, só vitória. Só vitória? Que vida é essa que é só vitória? Eu falo, não, fora as derrotas, as lutas, as dificuldades, as pendengas que eu tenho aqui quase que diariamente, está tudo bem fora isso. Não é, irmão? Tem uma alienação que a gente vai criando, né, no nosso meio, umas conversas fiadas, doidas. Então, no âmbito da igreja local, é isso, tá, irmãos? É a sugestão prática, né? Interceder por todos os homens, ensinar e formar pessoas com os valores do reino, formar caráter na vida das pessoas, né? Se nós tivéssemos esses 45 milhões de evangélicos que fossem mesmo caráter cristão, o negócio ia ser diferente, socialmente falando. Denunciando os pecados pessoais e sociais e fomentando essa vida comunitária de serviço modelo para a sociedade. Nós temos também a possibilidade, no nosso regime de governo, de criar associações e denominações eclesiásticas. E aí o que se faria a partir disso? Fomentar a reflexão e ação comum a respeito dos interesses e problemas regionais, nacionais e internacionais. Irmãos, quem falava muito disso era o Robson, teu xará, que é Robinson, né? Robinson Cavalcante. Então procure lá, ele tem uma série de vários livros. É isso, o cara trata nesse tom aqui. Para mim, não há ninguém, aliás, tem o Guilherme de Carvalho, não sei se você acompanha ele, não, Guilherme de Carvalho, talvez seja o cara que se aproxima do Robson Cavalcante. Guilherme de Carvalho é um cara assim que vai na mesma linha, mas o Robson Cavalcante não tinha outro, não teve outro, na minha opinião, pelo menos segundo o meu conhecimento, não só com a capacidade, mas com a coerência, né, com o biblicismo, um conhecimento, como ele tratava as questões sociais, políticas de uma forma bíblica. Nossa, uma perda enorme que a gente teve, talvez, não digo insubstituível, mas olha, o negócio está difícil para achar alguém aí nesse tom. Então, assim, fomentar essa reflexão e ação comum a respeito. Irmãos, a gente precisa ter associações cristãs
que possam pensar nisso. Isso faz parte do Evangelho. Faz parte do Evangelho. Não é só abrir Bíblia de domingo em domingo nos púlpitos e ficar falando de Jesus e tal. Estou falando para deixar de fazer isso, lógico. Mas eu digo que é muito mais do que isso. São outras coisas também, né? O A, a contribuição que dá para a sociedade, o A é de origem cristã. E eles não ficam falando de Jesus lá. Mas a contribuição que dá, irmãos, para a sociedade, para os dependentes, aí os escoteiros também. Lions, né? Clube Lions? Também. Irmãos, tem um bocado de coisa. Porque o crente faz na surdina. O crente faz na surdina o negócio. Muqueado, entendeu? Fazendo com a mão e mostrando com a outra. É meio subversivo. Sem dúvida. Não quer aparecer. Nossa intenção não é mostrar para todo mundo aí quem nós somos. Não. Nós fazemos. Agora, se perguntar, é outra história. E pergunta, por que vocês estão fazendo um negócio desse? Porque não é normal. Qual é o interesse de vocês? O que vocês querem? Não quer nada. A gente só veio aqui dar o fruto que pertence à nossa natureza, que é servir vocês. Apenas isso. Mas como assim? Quer saber mais um pouco? Aí a gente fala. Existe um Deus no céu. Se preocupa com cada um de vocês. Inclusive enviou o seu filho para morrer por cada um de vocês. Olha só. Mas o coração já está aberto. Já está maravilhado com uma vida dessa, que não é comum. Cativa, né? É o que o povo aqui fazia lá em Atos. Então, uma das questões é essa, refletir sobre tudo isso. A gente precisa de políticos cristãos? Claro que precisa. Mas que defenda o quê? Igrejas, denominações? Não, claro que não. Mas gente que entende de fato o que é o bem comum, né? Contemplar a formação política básica dos estudantes em encontros que estudem o povo evangélico. A tomar a consciência desse seu papel em relação à vida nacional, ou seja, irmão, conscientizar cada um cristão que seja cidadão também, tá? Porque nós temos a dupla cidadania, celestial e aqui também, a terrena, né? E está tudo certo. A gente tinha o José de Arimateia, Nicodemos era na questão religiosa, né? Mas nós tivemos vários outros, o próprio Daniel, Moisés, o Neemias, muitos irmãos que eles, entre aspas, funcionários públicos, né? Mas que eram assim, agentes do reino de Deus, homens de Deus. O próprio Isaías mesmo, né? Que foi criado dentro do palácio lá. E várias das profecias dele envolviam questões sociais, né? Então, uma reclamação que Deus tinha. Ele era sobrinho de Ezequias? Questão social, acho que sim. Parece que é, né? Então, a questão é essa, irmãos. A gente precisa, como cristão, ter aí nossas contribuições. Eu não digo pegar a bandeira do partido e sair gritando na rua. Colocar no carro, isso é. Não é. A política partidária, como eu disse aqui no começo da aula, é um negócio que eu vejo muito mais prejuízo do que contribuição. E ainda mais os crentes, né, irmão? Porque os crentes, rapaz, Facebook em época eleitoral, eu acho que quem vem de fora assim, fala assim, não me convido para entrar nesse hospício, não. Só doido, meu. Reivindicando as autoridades, as aspirações legítimas da comunidade. Então, com essas associações que nós podemos criar, veja bem, que nós podemos criar, nós devemos reivindicar as autoridades. Irmãos, uma coisa é você ser eleitor na época da eleição, depois que foi eleito, a gente precisa ser os fiscais. Tem meios aí, nós temos meios. Você tem acesso à casa do povo, você tem acesso aos gabinetes dos vereadores, deputados, você tem acesso, tá certo? Então nós precisamos ter essa consciência e fazer alguma coisa, irmãos. Então, no âmbito das associações e denominações, a gente poderia estar propondo isso. Cristãos como indivíduos, que aí agora sobrou para nós, como indivíduo não tem como escapar, porque a gente sempre está no coletivo, a gente vai se safando, saindo. Mas aqui como indivíduo, eu preciso pedir contas às autoridades estabelecidas. Pedir conta, irmão. Pedir conta. Quem que você votou? Você lembra? Não é para responder, não. Né? Vereador, os caras, deputado estadual, a gente tem mais acesso. Então, desculpa atravessar de novo a conversa aí. É que esse não é nem o modo do cristão, né? É o modo brasileiro, a gente está inserido nisso. Que a gente só se preocupa com quem manda. Né? Que no caso é prefeito, cargos do executivo, presidente, prefeito e governador. E nos esquecemos dos cargos do legislativo, que são os deputados, vereadores e senadores, que é justamente quem faz a lei. Né? O presidente só sanciona, exatamente, ele só sanciona.
né? Ele só vai executar aquilo que o vereador e tal fez lá. Né? Mas se eles no Senado não quiser fazer, não vai passar nada. Exato. E a gente não se preocupa, eu lembro cultura, a gente lembra se votou no Bolsonaro, no Lula, ou no Dória, ou no Haddad, ou no Covas, ou no fulano e tal, mas quem foi vereador? Né? Você votou no Torino da Pamonha, você votou no seu autor da farmácia, você votou aí. Né? Isso a gente acaba não... Irmãos, a questão, eu sei que é complexo, o Robson está falando aí, eu estou pensando aqui, rapaz, o negócio não é tão simples assim. E eu sei que todo mundo não tem a obrigação de entender toda a complexidade dessas organizações, estrutura e tudo mais. Mas assim, minimamente nós precisamos nos esforçar um pouquinho. Esforçar um pouquinho para entender isso. E qual é o nosso papel como cristãos em tudo isso? Que você vai ser um cara que vai mudar, que vai... Não é isso que eu estou dizendo. Cada um de nós como indivíduo devemos ter um mínimo de uma consciência. Né? Primeiro em quem vota. E aí votar porque é cristão? Não. Cada um tem direito, mas assim, seja consciente. Procure saber mais ou menos qual é a proposta do cara. Né? E depois de votar, procure ter um contato. Se nós fizéssemos isso, essas pessoas elas estariam mais acuadas e mais temerosas. Não ia fazer, porque por que faz? O filósofo, me ajuda aí, Ivan, que é a tua área, não é a minha, disse que o poder absoluto corrompe absolutamente. Eu não sei quem foi que falou, mas foi um filósofo. O poder absoluto corrompe absolutamente. O poder sem fiscalização, irmão, não tem freio, não tem limite. Quem é que fiscaliza esse povo? Deveríamos nós fazer isso, não é? Então a gente precisa fazer alguma coisa. Alguém precisa fazer alguma coisa. Não, nós, eu, de alguma forma. Então, pedindo conta às autoridades como indivíduo, cristão como indivíduo, e pagando seus impostos. A gente precisa evitar, irmão. Eu sei que é tentação da gota. Da gota. Porque é mais barato, né? É mais barato, assim, o pirata. A gente precisa tomar cuidado com esse negócio. Bolar uma lei, deixar de pagar outra coisa. A gente é esse povo o brasileiro, eu digo, que quer levar vantagem. A gente vê um negocinho que quer fazer assim, né? Por debaixo dos panos. É uma propina ali, é uma gaminete aqui, é um CDzinho pirata aqui, que é mais barato. A gente precisa tomar cuidado com isso. Falando, André, você faz isso 100%? Não faço, mas eu me preocupo. De vez em quando, opa, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Né? A gente precisa tomar cuidado. Então, aproveitando isso daí. Aproveitando. Procuraram, perguntando se é certo. Meu Deus. Fizeram, tem um aparelho aí que compra na Santa Efigênia, esses canais. Me procuraram perguntando se era certo. Pastor, eu ganhei esse aqui. Aí eu peguei e falei assim, se o negócio desbloqueia as empresas que trabalham promovendo esses canais, tudo, você não está lesionando elas? Porque de uma certa forma está burlando, não tá? E se isso fosse viável, estaria vendendo nas casas Bahia. Inclusive deu uma briga na época do Carrefour, Tá, porque ele estava vendendo um aparelho desse, então deu processo. O Carrefour, querido, vendendo um aparelho de bloqueio, o Carrefour tinha esses problemas. Uma vez parece que venderam televisão plasma, logo que surgiu as plasmas, parece que era carga roubada, conversa assim. Então assim, me procuraram, eu falei, pra mim não é certo. Cada um precisa, como aqui a gente está falando do indivíduo, então fica no âmbito do indivíduo. Não, assim, é sério. Cada um de nós somos adultos, irmão. Mas é certo ou errado? Então, veja bem, eu não vou entrar nesses méritos, não. Já ouvi uma explicação que os sinais, os canais Estão liberados. Isso. A questão é, amado, Refrigério. veja bem. Você trabalha no quê? Os caras são o quê? O cara ainda tem. Tá no ar, você pode pegar. Tá livre. Mas aí, quando você pega esse tipo de aparelho, os sinais não podem atrapalhar até a aviação? Porque tá um negócio desenfreado, sem controle? Não é assim também não. Deixa eu só, calma aí, irmão, senão vai dar um pano pra manga aqui e a gente não vai dar conta. Deixa eu deixar um princípio. Primeiro, cada um tem que fazer a partir da sua consciência convicta no Evangelho. Porque eu posso falar, não pode, o cara se quiser faz. E acabou. Ou ele não faz, mas doido para fazer. Mas nós que denunciamos, a gente não tem que falar que é errado. Veja bem, mas quando é uma questão de questões individuais mais nesse sentido,
A pessoa, porque, pastor, eu posso até sempre de repente infantilizar a pessoa e eu falar, ó, faça isso ou não faça isso. O meu papel como professor é levar essa pessoa a ela concluir isso. É ela chegar à convicção pelo Espírito Santo no coração dela. Porque tem coisas que não é pecado, mas ela faz com uma não consciência de fé, a Bíblia diz, é pecado. Né? E tem coisas que não é pecado, torna-se pecado por uma consciência. Mas hoje em dia, a gente vê as pessoas falando que não tem mais certo e errado, tem a sua verdade. Não, aí não. Aí não. Aí, veja bem. Eu vejo Não. Queridos, calma. Deixa, por favor. Vamos aqui. Cada pergunta, cada posição eu quero responder aqui, tá bom? Existe absoluto, sim, isso é bíblico. Agora, essa sociedade relativista, não. Então, essa questão, existe uma verdade, a sua verdade, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Existe verdade, sim. É bíblica, é absoluta. Nós cristãos acreditamos assim. Hã? Não tem nada a ver, não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver isso aí, não. Não existe verdade absoluta? Não existe. Existe, é bíblico. Então é a Bíblia. O que é verdade para nós? Bíblia. Isso aqui é verdade. Né? Quando se diz valores e virtudes, Bíblia. Existe algumas dicas aqui para cada um decidir o que faz. Cada um é responsável diante de Deus. Então eu preciso formar pessoas que sejam autônomas. E que não seja, o pastor falou que não pode, o professor falou que não pode. Meu irmão, é você que tem, você é adulto, você precisa buscar em Deus a sua maturidade. Mas eu posso dar algumas dicasinhas. Jesus faria isso? Se ele faria, faça. Você conhecendo Jesus. Se ele não faria, não faça. Jesus usaria o gatonete? Pegaria a internet do vizinho? Assim. Então, Jesus então é uma boa dica para que a gente possa avaliar. Jesus faria isso aqui? Tá, um negócio interessante. Se o que eu estou fazendo aqui, eu teria dificuldade em falar em público? Então eu acho que eu estou dando dicas aqui para que cada um avalie quando vai fazer as coisas. Eu tenho dificuldade de explicar. Se perguntarem para mim, como você fez? O que você fez? Eu teria dificuldade em publicar isso? No Facebook, por exemplo? Calma, são dicas, irmão. Vai pegando isso aí. Pega a visão, né, como diz outro. Vai pegando isso aí. Vocês estão prestando atenção? Não. Primeira coisa, Jesus faria isso ou não faria? Ele é o parâmetro maior de comportamento. Eu teria dificuldade se me perguntasse como eu fiz, o que eu fiz, de explicar isso publicamente. É ilegal? É imoral? Engorda? Não, engorda eu estou brincando. Mas é ilegal, irmãos? Está fora da lei? É imoral? Não faça. É simples assim. Agora eu não vou dar conta de explicar. Isso pode, isso não pode. Não, pegue esse princípio e aplique em tudo que você for fazer na sua vida. Porque eu não dou conta de ficar tratando esses pormenores aqui. Entendeu? Então, o professor disse que não pode, eu não disse coisa nenhuma. Eu estou ensinando princípios bíblicos, você se vira com isso e aplique na sua vida, porque você vai responder diante de Deus, da sociedade e de quem mais você quiser ir. Mas eu não vou